Agora a gente fala do presidente Lula, que afirmou em Portugal que nos últimos 6 anos o Brasil esteve afastado do mundo. Quando no Brasil nós falamos que o Brasil voltou, é porque o Brasil esteve afastado do mundo praticamente durante 6 anos. Durante 6 anos, o nosso país foi recusado por outros países e os outros países também recusavam o Brasil. Vocês se lembram que o Brasil não recebia nenhum presidente e o nosso presidente não viajava para nenhum país, porque ninguém tinha nenhum interesse em conversar com pessoas que não se comportavam de forma muito civilizada. E quando nós falamos que queremos dizer que o país voltou a ter um governo que trabalha, dialoga com a sociedade e com o mundo todo e que constrói o futuro do país. Muito bem, vou chamar Basília Rodrigues e Gustavo Uribe. Basília, quero começar te ouvindo sobre essa fala do presidente Lula, que não é uma fala nova, a gente tem ouvido já o presidente Lula falar muito, o Brasil voltou e agora ele volta a reafirmar isso a partir dessa fala que ele fez em Portugal e no fim das contas é muito mais viagem do que o próprio Lula estava acostumado no começo de governos anteriores, por exemplo, e claro, do que o próprio presidente Bolsonaro, uma vez que o próprio presidente enfrentou pandemia, etc., né? Estamos falando de um presidente da República que em 4 meses, digamos assim, já viajou pra caramba para vários lugares, né? Tô tentando lembrar aqui, Portugal, agora vai para Espanha, mas Emirados Árabes, Argentina, né? China, Argentina, Estados Unidos, Uruguai e mais algum não, né? Acho que em princípio são esses 8. Enfim, muito país, né? O presidente Lula está viajando por todo o globo praticamente e agora fala sobre essa aproximação com o restante do mundo. Quero te ouvir. De maneira sensível, a gente observa que a agenda internacional do governo Lula anda em passos muito mais rápidos, céleres, do que a agenda interna, tanto a de pacificação do país, que anda desbotada, quanto a votação de propostas importantes no Congresso Nacional, já que o Legislativo está paralisado e, consequentemente, isso impacta também nos planos de governo. Enquanto aqui dentro as peças ainda estão sendo montadas, né? O trem colocado nos trilhos, lá fora, em função dessa ampla agenda de viagens do presidente da República, as coisas têm andado de uma maneira muito mais rápida. O presidente optou, logo no primeiro mês de governo, a visitar, né, optou pela visita de países vizinhos aqui, foi em Argentina, Uruguai, também esteve tempos depois nos Estados Unidos, agora está na Europa. 4 anos, há 4 anos, estes países, Portugal e Espanha, não viam um presidente brasileiro por lá. Tem também a expectativa de viagem do presidente ainda neste semestre à África, sendo que ele já passou pelo continente asiático, indo na China. Bom, tudo isso mostra como a questão internacional tem relevância para este governo. O presidente esteve com mais de 20 chefes de Estado e de governo, né, incluindo presidentes, primeiros ministros de outros países neste início de gestão. É o 3º mandato de Lula. Ele chega conhecido por todo o mundo, só que numa conjuntura política e econômica muito diferente e, em certo nível, pior do que aquela que ele assumiu no primeiro e segundo mandato. Isso é bom, mostra um Brasil com uma imagem positiva, querendo ampliar os canais de diálogo, falar de paz, mas, ao mesmo tempo, ele acabou registrando escorregadas quando tratou da guerra entre Rússia e Ucrânia, passando a impressão de que estava igualando os dois países, o país invasor e o país invadido, jogando críticas para os Estados Unidos, estando na China, que é um arquirrival histórico, rival dos americanos. Bom, tudo isso está sendo corrigido agora, pelo menos a gente pode tirar esta análise, nesta viagem que Lula faz à Europa. Ele vai estar na Espanha, né? Acho que ele até já chegou por lá, né, Uribe? Onde vai tratar mais uma vez do acordo da União Europeia com o Mercosul, algo super importante que vai
além, quebra as paredes de um governo. Isso é bom para o país, as economias de todos estes países. Acho que ele está modulando o seu discurso, e esta viagem para a Europa vira a página, né? Marca uma imagem de um Lula que realmente reafirma ser de um país neutro. É interessante a Basília falando, né, Uribe, e olhando para o lado. A gente que está acompanhando aqui não sabe que está um praticamente do lado do outro. Tem que ser assim, ó, né, Uribe? É só que Lula aqui, chega agora em Lisboa para a cerimônia, né, do Chico Buarque, e aí ele deve ir para a Espanha na sequência. Depois ele segue para a Espanha. Quero te ouvir também sobre essas movimentações de Lula, mesmo depois das falas que foram consideradas desastrosas, né, por parte aí de Lula com relação à guerra na Ucrânia. A gente está vendo Estados Unidos doando muito dinheiro para o Fundo da Amazônia, muito mais do que tinha prometido antes. Então a gente está vendo os países fazendo muitos acenos para o Brasil. É momento de agradar o Brasil, parece, Uribe. Quero te ouvir também com relação a esse posicionamento por parte dos outros países, mas principalmente essa movimentação que o presidente Lula tem feito e esses argumentos que ele volta, então, a reafirmar de que o Brasil voltou para o mundo. A vitória de Lula trouxe um certo alívio para os Estados Unidos, União Europeia e China, que temiam um avanço da extrema-direita no mundo inteiro. Jair Bolsonaro era uma direita que se mantinha como uma esperança para esse movimento mundial. Então, houve, nesse primeiro momento, um cartão de visitas ótimo. Por isso que Lula priorizou essa relação com essas nações e priorizou nas primeiras viagens, essa conversa, retomando um pouco aquela ideia de um Brasil pacifista, de um Brasil que seja um moderador internacional e, ao mesmo tempo, retomando as relações multilaterais. A gestão de Jair Bolsonaro com Ernesto Araújo focava muito na relação bilateral, sobretudo com os Estados Unidos de Donald Trump e com Israel de Benjamin Netanyahu. Então nós temos essa tentativa do Brasil se colocar como um player multilateral. Mas a gente precisa diferenciar o clima desta viagem a Portugal das anteriores. Nas anteriores, o clima era muito mais positivo do que agora. Conversando com alguns integrantes da comitiva presidencial, a gente vê um nível de tensão por dois motivos, e dois que a Basília trouxe. Inicialmente, política interna. A imprensa brasileira, em Portugal, tem focado as perguntas, sobretudo nessa CPMI e na questão de Gonçalves Dias depois dos vídeos obtidos e divulgados em primeira mão pela CNN Brasil. O mercado doméstico, que ficou um pouco de lado nas preocupações de Lula desse início de mandato. Por outro lado, a imprensa portuguesa tem focado muito na declaração de Lula comparando a Rússia com a Ucrânia, e ele teve de dar explicações até agora. Então há uma avaliação de que talvez neste momento seja melhor para Lula, apesar da grande agenda internacional que vai continuar, para o Reino Unido, para o Japão, que ele foque um pouquinho mais na política doméstica, que tem sentido falta dele.